Timirandasya Ginanjana Shalakaya Chaksurumritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistan Staptanjana Bhutale Shvaya Rupa Kadamahyam Dadati Swapadam Chikam. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasa Jigaura Bhaktivinoda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divino, Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Muito bem, por favor, bebam água. Muito bem, pessoal. Olha só, isso é um copo de água também. Um copo muito grande. Nós vamos fazer aqui, a proposta é fazer uma dissertação acerca de uma personalidade conhecida como o Avatar Dourado. Tá? Algumas peculiaridades acerca de Chaitanya Mahaprabhu são, aí já são peculiaridades literalmente, vamos dizer, particulares. Aquilo que é, assim, o básico da forma da pessoa, Chaitanya, que é o fato de ele ser, né, um avatar diretamente da pessoa, né, original, Krishna. E aí, para contextualizar isso, né, para justificar essa afirmação, essa fala. Então, algumas pessoas, em especial aqui, né, a nossa querida Ana Dantas, que, assim, levantou, né, cogitou essa pesquisa acerca da pessoa Chaitanya Mahaprabhu, por conta dos estudos que estão sendo feitos através do Krishna Lila. E, naturalmente, né, assim, a pessoa Chaitanya aparece dentro desse contexto em função de que Chaitanya Mahaprabhu, ele é o expositor do Krishna Lila. Na verdade, ele é o grande expositor do Krishna Lila. Eventualmente, o Senhor Supremo, ele aparece nesse cenário, nesse contexto, que é essa incubadora, essa dimensão onde nós estamos interagindo para a nossa maturação, para a nossa evolução. Ok? Eu já, algumas ocasiões, eu já tenho, assim, já mencionei sobre isso, vou trazer aqui de volta, até para, né, assim, reforçar essa ideia. Porque a gente vai fazer aqui uma afirmação, que é a seguinte: Chaitanya Mahaprabhu, ele é uma expansão direta da Suprema Personalidade de Deus. Aí tá. Então aí já começa, né, o nível de dificuldade, porque Chaitanya Mahaprabhu, ele é um avatar recente. Ele apareceu, como a Devi mencionou, há 530 anos atrás, mais ou menos. Tá? E nós estamos acostumadas, como almas condicionadas, acostumados, né, como seres humanos, a ouvir que essa pessoa original é absolutamente separada de nós e não tem uma relação direta com nós e tampouco vem pessoalmente ao nosso planeta, porque, afinal de contas, ele tem tantos planetas, né, tantos universos, porque ele se dignaria de vir ao nosso, que é um pálido ponto azul no céu, como foi descrito, né, pelo professor Carl Sagan certa vez. Tá? Então, para desmistificar essa afirmação, sabe, para desmistificar essa afirmação absoluta aí, dessas impossibilidades, então a gente vai colocar da seguinte maneira. Veja bem,
Primeiro que essa afirmação, ela não é válida em todas as circunstâncias. Ela pode ser válida para uma cultura específica, para um ambiente específico, não para todas, tá? Por um fato muito simples. O Criador, ele tem uma potência chamada Shakti. E essa potência, ela dá a ele a condição de expandir-se ilimitadamente, infinitamente. Ele pode assumir formas infinitas, formas ilimitadas. Então, para ele, não haveria nenhuma dificuldade técnica de também aparecer no nosso planeta. Afinal de contas, é uma das colônias de entidades vivas conscientes capazes de interagir com ele em relações pessoais. Então, não haveria, tecnicamente, do ponto de vista pragmático, assim, a partir desse ser, o Criador, de se manifestar no planeta Terra. Não haveria nenhum problema conceitual que o impedisse de fazer isso. Tá? É só para a gente saber que essa afirmação de que ele não pode vir, de que ele não vem, essa afirmação ela não é válida. Ela é uma teoria, né? Mas ela não é necessariamente absoluta. Tá? Então, um dos motivos que tornam essa afirmação não absoluta é o fato de um ser absoluto ter capacidade, sim, de se expandir de forma infinita a ponto de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, senão ele não seria onipresente. Ele não teria essa capacidade de onipotência, de estar onde ele quisesse, sem que necessariamente isso deixasse o lugar original dele vazio. Tá? Então, é isso aí, tá bem? É só para a gente começar um diálogo racional aqui, tá? Agora, como ele diz, né, os pais, um pai, ele sai para trabalho e volta para casa todos os dias. Então, ele interage com seus filhos diariamente. Ok? Isso é um pai consciente. Né? Mesmo quando o pai está um pouco ausente, ele telefona, sei lá, conversa, manda um oi, né? Alguma coisa assim. Mas ele nunca deixa de estar presente. Ok? Na Bhagavad Gita, Krishna, né, ele diz que a Sambhavami Yugi Yugi, Sarvadharma Parityajya, Mandikam Saranam. Como é, Devi, o mantra? Sambhavami Yugi Yugi. Por favor, Devi, puxa aí, traz para nós o mantra, tá? Quando você quiser falar, só levanta a mãozinha aqui, eu abro espaço para você, tá bom? Então, nesse caso, quando Krishna diz, ele fala pessoalmente. Sempre, e onde quer que haja um declínio da religião, tá? Eu, que sou o Criador, que sou o responsável por esse processo todo, eu que sou o pai que dou a semente, eu que sou o cuidador, o mantenedor de todas as entidades vivas de Anadana, eu é que sou a fonte, o sustentáculo de todos, eu, pessoalmente, apareço, milênio após milênio, para proteger os meus queridos devotos que são dedicados a mim, independentes a mim, e corrigir os meus filhinhos que são mal educados, mal criados. Eu faço isso milênio após milênio. Sempre que haja um declínio da religião e uma arrogância de violência e pretensão, eu apareço. A mesma coisa que um pai fala para os filhos: olha, podem brincar aí, mas se o clima esquentar, o couro vai comer. Aí o pai vem. E aí, o que foi que aconteceu? Ah, não, porque falou, não falou, não era para ter falado, mas falou e tal. E aí ele coloca a ordem na casa. Ou uma mãe. É assim que faz. Então, ele, como sendo um pai atencioso e cuidadoso, simplesmente diz a mesma coisa. Sempre que haja bagunça, sempre que a garotada está perdendo a noção da realidade, eu venho, eu apareço. E eu protejo aqueles que são inocentes e o couro come para aqueles que são malvados. É isso aí. Então, molecada, se comportem, porque aqueles que não se comportarem, o couro vai comer. É simplesmente assim. É o que um pai fala quando tem muitos filhos e alguns deles são, relativamente mal criados. Tá? Então, um pai que já sabe que tem filhos mal criados, ele vai dizer o seguinte: eu vou assistir o meu jogo de futebol e vocês podem brincar aí. Mas se eu for interrompido com malcriação, aguarde. Então a molecada fica, não, peraí, vamos
pega leve aí, porque senão vai dar ruim. Isso é natureza normal de uma família. É assim que as coisas funcionam. E é assim que a garotada se controla. Entendeu? Então, Krishna diz, sempre que haja um declínio da religião e sempre que haja um exagero de perseguição aos meus devotinhos inocentes queridos, eu pessoalmente apareço. Só que, do ponto de vista de Krishna, ele vai falar milênio após milênio. Para nós é milênios. Para ele são minutos. Que até essa possibilidade está previsto na fórmula da relatividade geral, bem como no problema da dilatação do tempo nos horizontes, nos buracos negros, que o tempo é diferente. Do ponto de vista, né, o tempo não é absoluto, ele é relativo. Então, no ponto de vista do Criador, milênio após milênio, para nós, milênio após milênio. Para ele, sempre que for necessário, minuto após minuto, hora após hora, dia após dia. Tá? Então, ele é um ser presente. Ele está sempre presente. Tá bem? Muito bem. Então, considerando essa possibilidade de que ele possa, sim, vir visitar, né, o planeta e deixar aqui seus ensinamentos, a sua orientação, recentemente, há 500 anos atrás, entrou, então, na operação um avatar, uma forma de Krishna, que ele próprio assume para interação com os devotos. Essa forma é uma forma específica, ou uma forma especial, com o objetivo específico de dar, primeiramente, atenção aos seus devotos. E essa forma é a forma de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então, agora eu vou explicar, né, quem foi Sri Chaitanya Mahaprabhu, como foi, ok, o advento dele e as características principais da motivação pelo qual, né, assim, ele executou esse passatempo de espalhar o Mahamantra. Eu vou passar aqui a dele, vai fazer o mantra, né, e na sequência eu retomo, tá? Da Bhagavad Gita, né? O verso da Bhagavad Gita. Então, está aqui, o capítulo 4, verso 7 e verso 8. Verso 7 diz assim: Yada yada hidharmasya glanir bhavati bharata abhyutanam adharmasya tadadmanam shijamyaham. Sempre e onde quer que haja um declínio na prática religiosa, ó descendentes de Bharata, e uma ascensão predominante de irreligião, aí então eu próprio descendo. E o próximo verso diz: Paritranaya sadhunam vinashaya chaduskritam dharma samstapanarthaya sambhavami yuge yuge. Para libertar os piedosos e aniquilar os descrentes, bem como para restabelecer os princípios da religião, eu mesmo venho milênio após milênio. Eu vou repetir. Para libertar os piedosos e aniquilar os descrentes, bem como para restabelecer os princípios da religião, eu mesmo venho milênio após milênio. E o primeiro vou repetir, sempre onde quer que haja um declínio na prática religiosa, ó descendente de Bharata, e uma ascensão predominante da irreligião, aí então eu próprio descendo. Então, aí está sendo traduzido como descrentes, né? Mas Suduskritam significa que são impiedosos, né? Duskritar, Sanskritar. Krita significa feito. Sanskritar, feito juntos, bem feito. Sukritar, feito junto. Não, Sukritar, feito com amor. Duskritar, mal feito com egoísmo. Duskritam, aqueles que são egoístas, impiedosos, para corrigi-los. Então aí é traduzido como descrente, né? Porque é uma linguagem mais cristã,
para facilitar a interação dos cristãos, porque esse Bhagavad Gita foi escrito para cristãos ocidentais, né? Sociedade cristã, né? Sociedades ocidentais. Então, a palavra descrente é mais fácil de ser entendido por eles. Então, aí, colocou dessa forma. Mas o conceito é impiedosos, egocêntricos, que causam violências aos demais. Então, para corrigi-los e para libertar os meus queridos devotos do jugo desses impiedosos, ou seja, trazê-los para a minha morada, porque assim eles não terão mais que se relacionar com esses avaros, impiedosos, controladores, assim chamado mundo material. Então, sempre eu venho milênio após milênio. Então, a Chaitanya Mahaprabhu, ele, na verdade, ele, assim, a gente, né, tem que lembrar que quem controla esses universos é uma forma didática do Senhor Supremo de manutenção, chamado Vishnu, tá? E o ser que assume formas para interação conosco é chamado Kshirodakasha e Vishnu, é o Paramatma, Deus no coração. Então ele está presente no coração, junto com todas as entidades vivas, mas também se manifesta externamente para realização de atividades lúdicas ou pedagógicas com relação a nós, tá? Então, esse ser, então, ele, inicialmente, lá atrás, ele vai fazer o Krishna Lila. Então, ele vai manifestar a possibilidade, essa janela, esse jardim, esse universo particular, super doce, assim, néctar, chamado Krishna Lila, para almas que, assim, voluntariamente desejam entrar nesses campos elíseos, como diziam os gregos, né, nesse jardim do Éden, como diziam, né, como dizem algumas pessoas, nesse paraíso transcendental. Então, algumas almas, as almas são convidadas a entrar nesse paraíso e viver ali uma experiência de amor eterna, num ambiente com pessoas liberadas. Só que, o que acontece? Assim, com o tempo, né, com o passar do tempo, essa lila especial, ela vai sendo esquecida. Por quê? Veja bem, pessoal, você tem que lembrar uma coisa interessante, uma coisa curiosa, é que no período em que Krishna apareceu, não tinha tanta gente no mundo assim, não. Não era todo povoado. Europa, América Latina, sei o que lá, aquelas regiões lá. Não! O mundo era concentrado ali na Ásia, ali no Oriente Médio. Aquilo era o mundo todo. Entende? Tinha algumas pessoas, algumas tribos nômades, mais ou menos meio analfabetas, meio incultas, meio que primitivas, aborígenes, fora do território da Índia. Ali para o Oriente Médio estava começando as civilizações. Eles estavam começando a criar cidades há 7, 8 mil anos atrás. Entendeu? Então, o público qualificado para interagir com o Krishna Lila, ou o Senhor Supremo, com uma condição cultural e intelectual de se relacionar com essa pessoa, estava concentrado ali naquela região. Depois é que foi se espalhando e se formalizando, né, as grandes sociedades ao redor do mundo. E mesmo o sistema algorítmico, o sistema algorítmico, ele vai, mesmo que haja tribos aleatórias fora do centro cultural que envolve a civilização védica, o algoritmo, ele rastreia e recolhe almas um pouco à média dessas áreas que são piedosas e trazem para dentro do contexto de civilização védica para serem treinadas dentro do contexto da civilização védica. Só que, nos últimos 5, 6 mil anos, de 6 mil anos para cá,
a civilização entrou num processo acelerado de globalização, principalmente com o mercantilismo gerado pelos fenícios, pelos assim, os residentes, não é, do Oriente Médio, que comercializavam através dos mares. E esse processo de comercialização criou uma globalização cultural na humanidade. Inclusive, o sistema algoritmo matemático que nós temos veio da Índia através dos fenícios, que eram exímios navegadores. Os indianos não saíam da terra de Bharatavarsha, porque tinha uma proibição para que eles não saíssem, por quê? Fora daquele ambiente, a coisa era hostil, era bárbara, era inculta, então não tinha necessidade dos habitantes de Bharata saírem da Índia. Ali era completo, tinha tudo o que eles precisavam, não saíssem da civilização védica, sistema de segurança. Mas isso não era uma proibição para os fenícios, para os demais povos que então comercializavam com os indianos e espalhavam a cultura védica para o mundo todo. Matemática, a medicina, a medicina praticada pelo Hipócrates é praticamente um plágio do Ayurveda. Faz um plágio, praticamente, com algumas falhas. Mas, de qualquer maneira, a civilização védica se espalha a partir desse momento aí. Então, você joga 5.000 anos em cima, e vem o Império Romano, sabe? Daí vem o Império Inglês, aí começa esse processo de expansão cultural, né? O Alexandre, vem o Império Romano e tal. Então, esses impérios, eles espalham a cultura ao redor do mundo. Eles colonizam as cidades, porque os lugares, porque eles saem para os mares. Ok? E aí eles espalham para toda a humanidade para toda a humanidade. E, nesse meio tempo, o Senhor Supremo resolve aparecer novamente, só que dessa vez com outro tipo de técnica, tá? Com uma técnica que leva em consideração a globalização mundial. Não vai ser mais localizado na Índia, no ambiente cultural civilizado, como era até então. Porque às vezes as pessoas falam, mas então, Devano, você aí que fica falando que o Senhor Supremo e tal aparece e tal, mas por que só na Índia? E por que na Índia? Por que não apareceu, sabe, assim, no sudoeste, sabe, do Panamá? Entende? Por que só na Índia? Às vezes as pessoas fazem esse tipo de colocação. Tudo bem, não tem problema, porque, afinal de contas, é o jogo, né, da conversação. Porém, deve-se se lembrar de um fato. Quando você tem, né, vamos supor que você tem um produto para vender. Esse produto, ele requer uma pessoa que aprecie, uma pessoa que entenda daquele produto. Você não vai na feira. A não ser que seja uma feira de pessoas especializadas naquele assunto. Entende? Você tem joias para vender? Não é na feira de domingo. Você vai procurar um especialista. Entende? Então, quando tem o advento do Senhor Supremo, que é uma categoria de ser que requer uma certa logística para que ele seja, vamos dizer, bem aproveitado, então é preciso um ambiente apropriado. E se você jogar a história há 5.000 anos atrás, você não tem um mundo qualificado para isso. Você tem algumas civilizações nômades, mas você tem a terra da Índia, que é o Bharatavarsha, já bem estruturado do ponto de vista de civilização. Foi o primeiro império mundial civilizado. Isso não é esotérico, isso é patrimônio público. Então, você vai lá fazer a pesquisa, você vai checar que é assim mesmo. A Índia foi o primeiro grande império bem organizado, civilizado, que o mundo conheceu. Então, era aquele local onde Krishna aparecia e realizava suas funções, até porque aquele local era o local de preservação da cultura védica.
Então, a partir daquele local, a cultura védica seria escoada para o redor do mundo. Então, ali era o local certo para ele interagir e realizar as suas atividades, que depois seriam conhecidas pelo restante da humanidade. Então, é uma atividade plantada no passado, mas para ser colhida no futuro. Então, quando vem Chaitanya Mahaprabhu, ele já vem considerando esse fator. Então, ele traz um tipo de tecnologia que se espalharia pelo mundo todo, que é o Mahamantra. O Mahamantra tem uma função. Ela elimina a mente impiedosa, corrige a mente impiedosa das pessoas impiedosas, tornando-as pacíficas, altruístas e compassivas, ao mesmo tempo em que ela produz grande felicidade no coração daqueles que já são piedosos. Aqueles que são piedosos, ao entrar em contato com o Mahamantra, com as tecnologias védicas de purificação e de autocontrole, sentem satisfação. As pessoas que entendem a dimensão desse mantra é porque são pessoas já com uma certa bagagem de piedade. Então, Chaitanya Mahaprabhu, ele vai considerar o seguinte: a era em que nós moramos, ou o Senhor Supremo, ele aparece na forma de um devoto. Ele vai fazer o papel, lembre-se que ele é um ator, o Senhor Supremo é um ator, e às vezes essa pessoa, esse ser supremo, assume inclusive papéis femininos. Tem atores que se vestem de mulheres e faz o papel muito bem, como se fossem uma mulher sendo um homem, publicamente. Eu me lembro de um ator chamado, acho que era o Francisco Cuoco, alguma coisa assim. E ele fazia o papel de uma mulher perfeita. Eu ficava impressionado. Eu tinha só, acho que 12 ou 15 anos na época. E eu ficava impressionado. E ele era um ator masculino, ele era um homem. Ele dava entrevistas e tudo. Mas na hora em que ele estava fazendo o papel, ele era muito perfeito. Então, esse Senhor Supremo, ele assume formas femininas e formas masculinas. Às vezes, ele assume forma masculina, expressando sentimentos femininos. E esse foi o caso de Chaitanya Mahaprabhu. O Mahamantra é um princípio feminino, ele produz bhakti, ele produz amor. Então, quando Krishna, ou o Senhor Vishnu, decide aparecer na forma de Chaitanya Mahaprabhu, ele vem sobre uma forma híbrida, em que ele é Krishna, por isso ele é chamado de Krishna Chaitanya, expressando o sentimento de saudades e amor de Krishna de Srimati Radharani. Então, ele é Krishna com os sentimentos de amor de Srimati Radharani por Krishna. Ele é uma forma híbrida. E a maneira como ele ensina essa arte de despertar amor por Krishna é através do Mahamantra e através de vivenciar as lilas chamadas Gopi Bhavas, que são as lilas relacionadas com as donzelas de Vraja do Krishna Lila em Vrindavana. Tá? Não vou entrar nos detalhes técnicos desse assunto aí, porque nós vamos focar hoje, inicialmente, nós estamos começando a falar sobre Chaitanya Mahaprabhu, e esse é um tema relativamente esotérico, e falar sobre a intimidade de Chaitanya Mahaprabhu sem entender a dimensão fundamental dele é um salto indevido. Então, a gente vai fazer isso de maneira gradual para ser degustável o entendimento dessa pessoa, dessa personalidade. Nós estamos falando da suprema personalidade de Deus. Não é uma pessoa comum, não é um santo, um místico, não é simplesmente um Shakti-Avesha avatar. É um avatar direto da pessoa suprema, que assume uma forma funcional, como um ator, para fazer o papel de um devoto. Quando Krishna fez os passatempos de Krishna, o Krishna Lila, após a saída de Krishna,
o passatempo foi então sendo coberto pela escuridão da era em que nós estamos atravessando, que é a era de Kali, a era de Kali Yuga, onde as pessoas elas ficam hedonistas, né? Porque assim, o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento material, a globalização, a voracidade de consumo dos seres humanos tem um efeito colateral, deixam as pessoas viciadas no hedonismo. Isso provoca vários problemas técnicos, né? De ignorância, de realce da ignorância. Nesse caso, os assuntos relacionados com a pessoa Krishna são cobertos por uma escuridão. E o mundo externo, o glamour do mundo externo, a conquista do mundo externo, a refulgência das opulências, das prosperidades, da expansão do mundo externo, vai então entrar no palco. E os assuntos védicos vão entrar em hibernação, como se fosse o inverno das estações. Tá? No inverno as folhas caem, né? Os frutos caem, as árvores ficam peladinhas, ou seja, elas entram em hibernação, as flores se escondem, os ambientes ficam obscurecidos e a terra entra em hibernação. Tá? Então a Kali Yuga faz com que o florescimento, né, o encantamento, o misticismo humano entre em hibernação e vai aparecer, então, o mundo externo, que é o hedonismo. Então, esse hedonismo ele vai prevalecer. Então, nesse palco hedonista, em que as pessoas estão interessadas no desenvolvimento material, não há espiritualidade. O que há é violência, guerras sobre guerras. Império Romano, Império Mongol, Império Hitita, Império Macedônio, Império Britânico, Império Americano, Império Japonês, Império Chinês. É guerra sobre guerra. Então, é um ambiente desfavorável para cultivo de yoga, meditação, alimentação natural. Não é um ambiente favorável, sabe? O pessoal quer guerra. Como Hitler dizia, vocês querem guerra total? Sim, queremos guerra total. Então, terão guerra total. O povo gostava dessas coisas. O povo aplaudia. Mandar os filhos para a guerra era um ato nobre, heróico. O pai do São Francisco, o pai e a mãe, fizeram uma cerimônia, uma festa, quando enviaram o filho para a guerra. Era heróico, era bonito, todo mundo gostava. Por quê? Quem ia para a guerra? Os filhos iam para a guerra longe. As guerras não aconteciam muito nas cidades, eram longe e tal. Ninguém via muito as guerras. Só quem estava ali no meio da muvuca ali que via, que sofria. Mas, assim, durante centenas de séculos, a guerra era um negócio assim que o pessoal gostava mesmo. Entendeu? Até o advento da Segunda Guerra Mundial, que aí viu que a coisa ficou preta, né? Falou, não, melhor a gente parar com isso aí, vamos fazer acordos diferentes. Então, após a Segunda Guerra Mundial, o mundo entrou numa era pacifista, entendeu? Todo mundo querendo paz. Paz, os hippies vieram, paz, amor, não, chega de guerra, paz, 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 paz. A Segunda Guerra Mundial trouxe uma necessidade do mundo de ficar em paz. Então, foi criado a ONU para criar um acordo de paz coletiva. Então, quando os seres humanos começam a fazer acordos de paz, aí o conhecimento védico começa a aparecer novamente. Entendeu? Então, assim, já mais ou menos calculando o período de maturação, o Senhor Supremo aparece há 500 anos atrás e planta a semente que se espalharia por todo o planeta Terra. Inclusive, ele próprio disse, em todas as vilas e cidades, os nomes de Krishna ou Mahamantra será entoado puramente pelos seres humanos a partir de agora. Essa é a minha decisão. É assim que vai funcionar. Aquele que tem ouvidos, ouça. E 500 anos depois, né, aparece, como a Devi mencionou, a dinastia, né, de discípulos de homens santos
então, vem preservando esse processo do 8 do Mahamantra, o sadhana, esse mecanismo todo. E na Conferência das Nações, na primeira liga, que foi feita a Liga das Nações, no ano de 1920, então foi trazido da Índia o primeiro conferencista de paz mundial, que foi um yogi, Vivekananda. David, confirma comigo para mim, por favor. Foi o primeiro, acho que foi o guru do Yogananda Paramahansa, acho que Vivekananda. Foi o primeiro que discursou no Ocidente, falando sobre a paz, sobre a cultura védica, sobre o conhecimento védico. Depois não parou mais. Daí veio a Segunda Guerra Mundial, entrou de novo, deu uma hibernação, mas o choque que o mundo levou com a Segunda Guerra Mundial fez com que eles tivessem uma necessidade, uma avidez pela paz. E, a partir daí, então, a Índia foi redescoberta como a terra da paz, da yoga, do vegetarianismo, do conhecimento superior, dos sábios. E, desde então, nós temos aí, né, uma profusão dos conhecimentos védicos se espalhando ao redor do planeta Terra como um todo, dos quais a forma mais simplificada e mais penetrante são os mantras védicos. Dentre os mantras védicos, o Mahamantra desponta como mantra que será o mantra supremo para todas as nações e pessoas e seres humanos que entoarão o Mahamantra. Porque aqueles que são piedosos e entoam o Mahamantra sentem satisfação. E você precisa de um ambiente pacificado para que o mantra seja gemine no coração. Então, hoje nós temos pessoas interessadas em proteção aos animais, entende? Sabe, alimentação vegetariana, ecologia, entende? Como é que você vai explicar a proteção aos animais para os espanhóis do ano de 1500? Para os portugueses, para os ingleses, para os romanos? Como é que você vai explicar a cultura védica para essas pessoas bárbaras? Não tem como explicar. Tem que deixar eles se arrebentarem depois que eles estiverem cansados de se machucarem, arrebentados, ansiando pela paz, aí o conhecimento védico se apresenta. E foi exatamente o que aconteceu. Agora nós temos uma riqueza de conhecimento védico espalhados pelo mundo. E recentemente, né, após, né, a primeira conferência, aí a Devi já trouxe para nós aqui, né, Devi? Você pode mencionar, Devi? Sim, é isso mesmo. Em 1920, Vivekananda, você falou, o Parlamento das Religiões. Foi na primeira... A ONU teve um protótipo que foi a Liga das Nações, falhou miseravelmente, e aí, logo na sequência, isso foi depois da Primeira Guerra Mundial, se criou a Liga das Nações, uma tentativa de nortear, deixar o mundo em ordem. Falhou. Depois da Segunda Guerra Mundial, aí se reuniram novamente e aí sim conseguiram criar as Nações Unidas. E aí, então, até então, eles têm conseguido, apesar de todas as dificuldades, né, criar um certo ambiente de estabilidade mundial, em função disso daí, tá? Apesar de haver focos aqui e ali de problemas, mas, de um modo geral, né, a ONU está conseguindo manter uma certa estabilidade mundial, apesar de haverem focos isolados. E, por conta disso, você tem muitos países que gozam de uma paz duradoura e prolongada. Nunca o mundo teve um período tão longo de paz, assim, sempre envolvido em muitos conflitos coletivos. Mas nós temos um ambiente pacificado. Então, num ambiente pacificado assim, você tem uma alta produtividade de intelectuais metafísicos à disposição. São pessoas místicas, buscadoras de conhecimento,
que querem conhecer as alternativas da forma de entender a existência, na forma de entender Deus. Então, essas pessoas, elas estão predispostas a ouvir acerca dos conhecimentos védicos. E é assim que o conhecimento védico vai gradualmente ganhando a inteligência das pessoas mais sofisticadas. E os mantras védicos, a sofisticação da cultura védica, vai gradualmente conquistando o coração e a inteligência dos intelectuais mais, vamos dizer assim, refinados do ponto de vista metafísico. E isso vai, naturalmente, sendo cada vez mais favorável devido ao advento da mecânica, da física quântica, ou seja, da mecânica quântica e da matemática contemporânea, que é a chamada de emergência. Então, isso vai abrindo espaço para que os metafísicos possam dar a sua opinião acerca do processo da criação, do ponto de vista védico, não do ponto de vista, né, que é o ponto de vista que normalmente as pessoas usam quando vão se referir a Deus como Criador. Então, nós estamos tendo a oportunidade ou a chance de apresentar uma alternativa do Criador do ponto de vista védico, explicando quais são as justificativas para que esse ser crie e por que tem que haver a criação. E qual é a fundamentação que justifica o impulso para ver a existência, do ponto de vista da explicação védica. Mas para que a gente tenha um público capaz de entender esses assuntos, é preciso de um contingente ou de uma quantidade de pessoas que são intelectuais mais refinados, predispostos a ouvir sobre sistemas metafísicos do ponto de vista do racionalismo védico. Então demora para essa coisa acontecer. Não é assim, pá, vai explicar isso daí para sabe? Não é assim. Então você precisa de um público qualificado. E agora a gente finalmente tem. Então, o que nós vemos? Que, né, então, prevendo essa disseminação, essa globalização, dessa facilidade de comunicação agora, por exemplo, eu estou me comunicando com pessoas de diferentes partes do Brasil e, eventualmente, tem pessoas fora do Brasil. E muitos que vão assistir esses vídeos, eles podem estar em diferentes partes do mundo. E eles estão ouvindo acerca, né, das glórias transcendentais do Avatar Dourado Chaitanya Mahaprabhu e do Mahamantra. Então, no ano de 1966, o maior expositor da cultura védica até então na Terra, Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ah, mas Devananda, aí vem você fazer apologia da sua religião. Não tem nada a ver. Absolutamente nada a ver. Tá? Bhaktivedanta Swami não tem... mesmo que eu saia do contexto de um insider dentro da cultura do Vaishnavismo, ele foi o expositor mais proeminente na Terra, até então, para disseminar o conhecimento védico. Ele tornou o conhecimento védico popular. Até então, yoga, alimentação vegetariana, era de um grupo, meia dúzia de gatos pingados que ficavam, assim, elitistas, focados em si próprios e adoradores de si mesmo, em muitos casos, porque faziam disso um comércio. Assim, algo muito valioso e ganhavam simplesmente dinheiro com isso daí. E tem muitos mestres famosos que enriqueceram muito às custas das pessoas inocentes do Ocidente por conta da dimensão, da grandiosidade do sistema de yoga, do sistema de cultura de Ayurveda, etc. E eles aproveitavam a necessidade, a carência das pessoas do Ocidente desse conhecimento e tiravam proveito disso. O Vaishnava, o expositor védico, o intelectual, o erudito, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, o compassivo, altruísta, ofereceu gratuitamente ao mundo todos os benefícios do conhecimento védico, bem como dos mantras auspiciosíssimos para a purificação de toda a humanidade, e o fez com altruísmo, com compaixão no coração, e não com más intenções espertalhonas de se enriquecer pessoalmente. Por isso, devido à sua força de pureza, devido à sua inteligência, o seu refino intelectual e à sua erudição, até então jamais visto na humanidade, o Mahamantra se espalhou por todo o globo.
E foi assim que ele chegou até nós. Através... Perdão, Devananda. É 1966, você falou 76. É 66. 1966. 77 ele deixou o planeta. Né? 1966, exatamente. Com o advento da Guerra do Vietnã e tal, 1966. Então, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ele é indiscutivelmente, na história do planeta Terra, o primeiro e até então o mais proeminente de todos os expositores do conhecimento e da cultura védica no globo terrestre. Ele não foi superado por nenhum antes dele e nenhum outro após ele alcançou a dimensão da grandiosidade dele, a transformação que ele fez no mundo. Após sua divina graça, Bhaktivedanta Prabhupada, o vegetarianismo se tornou popular no mundo. Porque em cada templo que ele abria, fazia questão de que tivesse um restaurante vegetariano Govinda que oferecesse alimentos gratuitos para as pessoas. Ele estabeleceu que onde houvesse um templo, 13 quilômetros ao redor, ninguém deveria passar fome. Ele distribuía alimentos para a humanidade toda. O Steve Jobs, na biografia dele, mencionou isso daí. Graças aos Hare Krishnas e graças aos alimentos que os Hare Krishnas ofereciam no templo deles, eu consegui salvar dinheiro para me manter na faculdade. Ele colocou isso na biografia dele. Entende? Então, quer dizer, o Mahamantra, ele originalmente, ele foi planejado lá atrás pelo Senhor Supremo, na forma de Chaitanya Mahaprabhu, que reunia seus amigos, cantava e dançava e se divertia cantando o Mahamantra e explicando conhecimentos superiores. E esses amigos, então, se tornaram discípulos de Chaitanya Mahaprabhu, que levaram à frente, através de um sistema de sucessão discipular, que é a dinastia de Vaishnavas, preservando o método de se cantar o Mahamantra como técnica do futuro. Porque o Mahamantra, ele é facilmente praticável por qualquer pessoa. O sistema de yoga depende que você tenha uma saúde física, uma predisposição física, são exercícios físicos. O sistema de meditação exige austeridades que muitas pessoas não conseguem fazer. Porém, o Mahamantra, ele é simplificado e ele produz o efeito poderoso que os sistemas de yoga sofisticados têm, sem que necessariamente a pessoa precise desse exercício de sofisticação. E isso já foi feito assim por planejamento intelectual do Senhor Supremo, sabendo que as pessoas da Kali Yuga não teriam condições nem físicas, nem tampouco intelectuais para praticarem as grandes austeridades dos yogis de se retirarem para a meditação. Nem tampouco seriam yogis praticantes de exercícios físicos de difícil prática, porque essas práticas elas não são para todos, não são todos que conseguem, até porque a globalização exige uma movimentação pragmática da humanidade toda, então as pessoas estão em ritmo acelerado, raramente elas conseguem parar para fazer yoga, só quando elas têm problemas sérios de blackouts psicológicos é que elas vão, como remédio. Mas não é ao passo que o sistema de mantras são sistemas muito mais fáceis, porque você pode dirigir ouvindo mantras, fazer exercícios físicos ouvindo mantras, comer ouvindo mantras, parar para sentar fazendo mantras. Não é austero, é simples e produz o mesmo resultado. Então, esse planejamento foi criado pelo Senhor Supremo e plantado através desse avatar dourado chamado Chaitanya Mahaprabhu. Por que ele é o avatar dourado? Primeiro que a era estabelecida, criada por ele, é como se fosse, durante o inverno, você tem uma semana que faz sol. Então, essa era estabelecida por Chaitanya Mahaprabhu. É um período histórico na Kali Yuga que vai ser
exuberante à espiritualidade, através do processo de se entoar o Mahamantra. Essa profecia foi dada por ele. Aqui estamos nós, partes integrantes dessa profecia, plantada há 500 anos atrás, e que o mundo todo entoaria os santos nomes de maneira pura e com felicidade no coração. E, sabe, as pessoas que fazem o Mahamantra, começam a fazer o Mahamantra, rapidamente percebem que isso é algo muito bom, prazeroso e encantador de ser feito. Não é algo que interfere na prática do dia a dia, não interfere assim radicalmente, cronicamente no estilo de vida, mas introduz um elemento gracioso na expectativa de vida da pessoa. Então, uma coisa boa que uma pessoa de coração aberto recebe com satisfação no coração. É uma coisa próspera, que chega até o nosso coração e é aceito pelas pessoas de boa vontade e de coração puro. Isso vai se espalhando cada vez mais. E não tem como evitar. É uma coisa boa. Os seres humanos são inteligentes. Não tem como parar isso mais. É uma onda que vai se espalhando ao redor do mundo cada vez mais. Cada vez mais pessoas vão sendo impregnadas por essa onda, dessa vibração transcendental do Mahamantra. Isso está previsto. Agora, para finalizar aqui, né, a minha fala, porque isso é uma introdução a Chaitanya Mahaprabhu, né? A gente não chegamos na ponta do iceberg. Mas só para vocês saberem de uma curiosidade, que é um fato histórico acerca dele, né? Assim, as histórias práticas de como ele nasceu, o que aconteceu quando ele nasceu, todos esses detalhes não não é um grande segredo. Você poderia disponibilizar, pegar lá o canal do Purushottam Swami e disponibilizar aí para o pessoal, porque o Purushottam Swami, ele tem no canal dele, ele descreve o Chaitanya Charitamrita literalmente. Então você pode simplesmente ouvir as histórias de Chaitanya Mahaprabhu. Já está descrito. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou explorar algumas áreas que não estão muito bem, vamos dizer assim, comumente exploradas. E vou liberar vocês para ouvirem a descrição literal da história de Chaitanya Mahaprabhu, diretamente do Purushottam Swami, que fez um trabalho sensacional, lendo toda a história de Chaitanya Mahaprabhu. Está disponível já, é só você ouvir, enquanto você dirige, enquanto você passeia com seu, cachorrinho aí, enquanto você pinta a sua casa, ou o que você gosta de fazer nos seus momentos de lazer, enfim. Está disponível aí, a Devi vai colocar aí para vocês, tá? Agora, um fato histórico é que no período que Chaitanya Mahaprabhu, ele era muito alto. Ele tinha, acho que 2,10 metros, mais ou menos. Era mais ou menos. Hoje seria mais ou menos. Ele tinha 2 metros, 2,5 metros, 2,10 metros. Só que ele era muito bonito. Ele não era deformado, porque às vezes a gente vê que as pessoas são muito altas, mas elas têm uma deformaçãozinha. Ele era perfeito. Perfeito. Então ele parecia um deva, um semideus. Pelo simples fato de que, na verdade, ele era mesmo, além de um deva, né? Ele era o próprio ser supremo. Então ele era muito alto, ele era gigante, ele era muito belo, com cabelos compridos, bem formado, né? Encantador, tinha Shakti. E ele era muito divertido também. Ele era uma pessoa muito divertida, muito carinhosa, muito acessível. Tá? Só que quando ele era, mais ou menos tempo, ele permaneceu oculto. Aos 24 anos de idade, aos 24 anos, ele então revelou a sua identidade publicamente. Até então, ele se divertia com os amigos. Então, os amigos percebiam a dimensão dele. Mas ele permaneceu oculto somente entre os amigos que descreveram, registraram todas as atividades de Chaitanya Mahaprabhu do 0 até os 24 anos de idade. Tudo que ele fazia, eles escreviam. Para contar ao mundo depois as atividades de Chaitanya Mahaprabhu, que eram mágicas. Então, depois, vocês vão conhecer as histórias dele, vocês vão ver algumas, tá? Dos milagres de Chaitanya Mahaprabhu.
Chaitanya Mahaprabhu realizou centenas, milhares de milagres. Esses milagres que nós estamos acostumados a ouvir, dos milagres que Jesus fez, eram atividades comuns de Chaitanya Mahaprabhu diariamente. E eram todas descritas online, ao vivo. Enquanto ele estava realizando, as pessoas estavam escrevendo. E, 500 anos atrás, a tecnologia era muito mais disponível, papel, material de registros, tudo era muito mais, assim, acessível. Agora, coincidiu que esse era o período que os portugueses estavam entrando na Índia. 500 anos atrás. Tá? 580, quase 600 anos atrás, os portugueses estavam entrando na Índia, nesse período, para fazer comércio com os indianos. Naquela época, o Big Brother da época eram feitos pelos marinheiros. O marinheiro, marinheiro. Por quê? Os marinheiros eram os mais fofoqueiros de todos. E quem gostava dos marinheiros? As damas das cortes. Não que elas gostavam deles, elas gostavam de ouvir as fofocas dos marinheiros. Por quê? Porque os marinheiros eram as pessoas que literalmente conviviam com o povão. Os capitães, soldados, eles ficavam com maior receio, porque eles eram aquela questão da hostilidade, e tal. Mas os marinheiros marujos, povão mesmo, a tripulação, os marujos, desciam, iam para as cidades, beber, conversar, e eles interagiam com o povo. Então, eram eles que conheciam as histórias, eram eles que viam as novidades, eram eles que viam as coisas. E quando eles voltavam para os seus países de origem, por exemplo, no caso, Portugal, e no palácio, os marinheiros eram levados até nas festas da corte para que eles contassem histórias do que eles tinham visto nos países onde eles tinham visitado. Então, era um evento espetacular. Eles vinham, contavam as histórias e traziam coisas, por exemplo, bichos, pinturas, roupas. E isso era um evento grandioso nos palácios, quando os marinheiros chegavam. E não é que um desses pessoal viu Chaitanya Mahaprabhu? Uma dessas pessoas viram ele pessoalmente e descreveram isso, que ficou registrado no arquivo do Reino de Porto. Eu vi essa história contada por um Swami que esteve lá nos arquivos, o arquivo do governo, e leu a descrição, porque eles escreviam as coisas. Que na Índia, no período em que os portugueses estavam entrando na Índia, tinha um gigante dourado que fazia milagres como Jesus. Chaitanya Mahaprabhu era muito alto e ele tinha uma pele bronzeada que, às vezes, no contato com o sol, reluzia, parecendo que ele era dourado. E ele era muito alto, então ele cantava e dançava. E onde ele ia, centenas, milhares de pessoas seguiam ele. E algumas pessoas, enquanto dançavam junto com ele, desmaiavam e abandonavam o corpo de êxtase. E vinha todo tipo de pessoa, pessoas com doenças, pessoas com todo tipo de pessoas, elas chegavam até próximo de Chaitanya Mahaprabhu e automaticamente, só de chegar perto dele, já ficavam curadas. Era um negócio assim, absurdo. Tem histórias, depois a gente vai saber detalhes sobre ele. Então, onde Chaitanya Mahaprabhu passava, não ficava uma pessoa doente. Todos ficavam absolutamente curados. Então, era um negócio meio espetacular. E Chaitanya Mahaprabhu não precisava, assim, falar com as pessoas, dar bênçãos. Automaticamente as pessoas já ficavam imediatamente curadas dos seus problemas físicos, emocionais e tal. E elas, além de ficarem curadas, despertavam um amor tão profundo por Deus que elas desejavam
ir para o céu imediatamente. E muitas delas, inclusive, deixavam o corpo ali mesmo, em estado de êxtase, e transcendiam. Então, esses eventos todos foram registrados, vistos com testemunhas, e registrados não apenas por uma pessoa, mas por várias pessoas, simultaneamente. Então, tem documentos escrevendo isso. Ok? E algumas dessas pessoas viram esses eventos. Eles ouviram falar que tinha um gigante dourado que fazia milagres, eles estavam acostumados com Jesus, os cristãos, né, os portugueses. Daí eles ficaram procurando para ver se encontravam essa pessoa e acabaram, parece que alguns deles acabaram vendo esse evento e registraram isso nos arquivos lá. Então, nós temos aí Chaitanya Mahaprabhu, que nós estamos começando a conhecer agora, nós não entramos nas lilas ainda, né? Só fizemos aqui uma contextualização dele. E ele deixou, na verdade, ele escreveu um livro de lógica. Só que depois, ele pegou esse livro e jogou esse livro no rio Ganges. E esse livro foi, então, preservado pela mãe Ganga. E depois, posteriormente, ele escreveu apenas com a própria mão 8 versos, que são chamados Shikshastrakam. Ele deixou uma quantidade ilimitada de informações e conhecimentos absurdos, conhecimentos, assim, muito profundos, tá? E a gente está mexendo um pouquinho neles aí, né? Mas ele deixou 8 versos escritos a punho e também um livro que é confidencial e um segredo de Estado. Bom, então, a princípio, é um segredo de Estado transcendental o livro dele, porque está sob os cuidados da mãe Ganga, que é a divindade do rio Ganges. Tá? Bom, vou pausar aqui, ok? Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta. Eu sei que isso não satisfez vocês, evidentemente, né? Porque vocês querem conhecer Chaitanya Mahaprabhu, mas, gente, vamos devagar aí, porque... não. Vamos devagarinho, tá? Chaitanya Mahaprabhu é uma dimensão, sabe? E ele é uma dimensão adaptada para intelectuais radicais. Então, lidar com Chaitanya Mahaprabhu é necessário uma certa contextualização aí, tá? Então, aos pouquinhos, a gente vai chegando lá. Tá bem? Muito bem, então, algum comentário, alguma pergunta? Eu só queria dizer que eu compartilhei, então, o link do Chaitanya Charitamrita nos buscadores, para quem quiser ouvir, né, desse Maharaj, desse Swami. E também a gente vai fazer né, a gente vai montar um programa para poder estudar o Shikshastaka, né, para quem estiver interessado, os versos de... Eu gostaria até de aproveitar de parabenizar aí as meninas que, assim, se envolveram com esse assunto. Vocês repararam, eu nunca menciono Chaitanya Mahaprabhu na sala dos mantras, no Krishna Lila. Eu não toco no assunto Chaitanya Mahaprabhu, porque ele é muito confidencial. Apesar de ele ser público, falar sobre ele não é um evento que se possa fazer com uma certa facilidade. E ainda mais com um público que é um público aí que, né, está começando agora, está aí tal, né, tateando aí os assuntos da Bhagavad Gita, o Krishna Lila. Então, é algo que a gente vai fazendo aos pouquinhos, tá? Então, assim, entrar nessa dimensão Chaitanya Mahaprabhu significa pleitear a possibilidade de entrar no mundo interno dessa realidade mística. E isso requer uma adaptação. Ok? Muito bem, então, obrigado aí pela atenção de vocês, tá? Namastê.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, auspicioso, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Hare Om, Shanti, Namaste, Om Tat Sat, Hare Krishna. Tchau, tchau para todas, Namastê, durmam bem, durmam em paz, sejam felizes, a gente se vê logo mais. Foi muito boa a exposição, viu? A introdução de Chaitanya Mahaprabhu foi ótima para uma introdução. E Muito Ana, bom. muito obrigada, viu? Você é que incentivou aí. Até parece que ontem à noite elas fizeram, né? Vocês fizeram, se reuniram no Meet? Que legal! Vocês estão mexendo aí, né? Eu que agradeço a você, Dave, que já tinha me mandado um áudio, né? Porque eu manifestei a vontade de saber mais sobre ele, até por conta do fim de semana eu revi o áudio e até passei para as meninas no grupo. E super obrigada a Deva também, que teve o coração aberto para ouvir esses apelos que eu fico aí. Eu importuno um pouco você.